O quarto capítulo do livro de Jó trata sobre Elifaz, que é um dos amigos de Jó. Porque lá no capítulo 1º, que eu já trouxe aqui no canal, no final daquele capítulo, acontece a aparição, ou então a visita dos amigos de Jó, que inicialmente são 3. E eles são Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Namate. E é interessante que no final daquele capítulo é relatado que esses 3 amigos permaneceram, eles se compadeceram com Jó e viveram aquela humilhação com ele também, enquanto ele estava ali no chão, sentaram com ele e permaneceram 7 dias e 7 noites sentados com ele no chão, naquela tristeza profunda, sem dizer uma única palavra. E aí no capítulo 3, e isso no final do capítulo 2, não no final do capítulo 1º, eu errei aqui. No final do capítulo 1º, o que acontece é que Deus permite, Satanás pede ao Senhor que permita que ele toque em Jó, para que ele possa deixar de ser íntegro, deixar de servir ao Senhor, deixar de ser de ter todas aquelas qualidades que o Senhor atribui a Jó. E aí no primeiro capítulo, então, ele perde os bens e perde também seus filhos. Já no capítulo 2º, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, exceto a vida, né? Não pode tirar a vida. E aí, como eu disse, no final do capítulo 2, então, seus amigos aparecem. No capítulo 3, finalmente Jó abre sua boca e traz um discurso de muita tristeza. Então ele amaldiçoou o dia do próprio nascimento e também no final do capítulo 2 ele diz por que ele faz isso. Porque ele não tem paz, não tem tranquilidade, não tem descanso e somente inquietação. Bom, então no capítulo 4, o primeiro amigo deles, o Elifaz, começa a trazer o seu discurso e diz o seguinte, ó, então respondeu diante desse discurso de Jó, que é um discurso profundo de tristeza, amaldiçoando o próprio dia do nascimento. Então respondeu Elifaz de Temã, se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente, mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Então Temás, ou melhor, Elifaz de Temã começa trazendo essa posição, né, do que ele era antes e como ele era o porto seguro de muita gente. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade, você desanima quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Cobrando de Jó, né? Por que você perdeu essa esperança, você não era o porto seguro de antes? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? E quem que é íntegro? Aquele que não amaldiçoa a Deus, porque foi isso que a mulher de Jó pediu que ele fizesse lá no capítulo 2º, né? Deixa eu ver se há no capítulo, exatamente, ó. Então sua mulher lhe disse, você ainda manterá sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ou seja, ser íntegro diante de Deus é não amaldiçoar a Deus. E aqui ele traz isso novamente, onde os íntegros sofreram destruição, ou seja, onde aqueles que amaldiçoaram a Deus, ou aqueles que não amaldiçoaram a Deus, sofrem destruição. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus, são destruídos pelo vento de sua ira, eles perecem, os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio, em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Temor e tremor se apoderam de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia, isso aqui diante de sonho, né? Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Olha que texto bonito esse aqui. Poderá algum homem ser mais puro do que seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Por conta desse afastamento de Deus. Então ele coloca essa situação que o homem é um mortal, o homem não é justo, o homem não é puro, o homem não é confiável. Então é totalmente correto que eles tenham suas tendas arrancadas e que morram sem sabedoria. Ele questiona, ele faz esse questionamento. No capítulo 5, no próximo vídeo, então eu continuo esse texto tentando entender um pouco mais sobre esse comentário dele faz, que é o primeiro dos amigos de Jó, que traz esse comentário depois que Jó trouxe seu discurso de profunda dor, reclamando de que ele amaldiçoa, né, o dia do seu próprio nascimento e diz que não tem paz, nem tranquilidade, nem descanso e só inquietação.
Beleza? Então nesse canal estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, trazendo algum comentário. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Capítulo 5, próximo vídeo anterior, capítulo 3.